Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos começando a leitura da carta aos Hebreus. Bora lá? Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado pela tua fidelidade, pela sua graça e pelo seu amor. Obrigado pela sua misericórdia que se renovou mais uma manhã em nossas vidas. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus dos exércitos, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós te louvamos e te exaltamos porque o Senhor é o único digno de todo louvor e de toda a adoração. Que o seu nome seja exaltado, que o Senhor seja proclamado em todas as nações e que as pessoas venham conhecer o Senhor verdadeiramente e adorá-lo todos os dias. E que isso seja para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja honrado hoje e sempre, para a honra e para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, vem nesta manhã, neste lugar, manifeste com o seu poder, derrama dos seus dons sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que venha nos distrair, nos tirar a atenção, que venha nos manter dormindo, Pai, caia por terra. E sim, que o Senhor coloque em nossos corações cada vez mais o desejo de estudar, de entender e de continuar estudando a tua palavra. Porque isso é para a honra e para a glória do teu nome, para o nosso crescimento, para a nossa intimidade e para a nossa maturidade diante de ti. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Espírito Santo, derrama dos seus dons sobre as nossas vidas. Dons de sabedoria, de conhecimento, profecia, cura. Derrama sua fé para que possamos cada vez mais crer em ti, Senhor. Dom de discernimento de espíritos, línguas, interpretações de todos eles, dom de serviço, dom do amor, Pai. Usa as nossas vidas para que possamos ser cheios do teu Espírito e no momento certo use-nos, Pai, com os seus dons para a honra e glória do teu santo nome, para que através das nossas vidas o Senhor seja louvado e o Senhor seja exaltado. Livra-nos de todo mal, Pai, de toda seta maligna, de tudo que não vem de ti, Senhor. Caia por terra, fique longe de nós e nos enche do teu Espírito, para assim como os apóstolos eram cheios do Espírito e assim, com coragem e ousadia, proclamavam o seu evangelho, Pai. Faça-nos desse jeito para a honra e glória do teu santo nome. Para que possamos viver, Pai, nesta terra, viver agora todos os sinais, tudo que o Senhor tem preparado para nós nesse tempo. Para que possamos, assim como herdeiros de Cristo, junto com Ele, já possamos desfrutar do teu reino em vida na terra. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Para que através desse dom, deste poder que o Senhor derrama sobre nós, possamos ter coragem e ousadia de proclamar e levar o seu evangelho aonde estivermos, para a honra e glória do teu nome, para o louvor do teu santo nome. Senhor, te peço também pela nossa nação, tem misericórdia do teu povo, perdoa, Senhor, os pecados dessa nação, pecado de iniquidade, de prostituição, de imoralidade, pecado de idolatria, pecado de furto, pessoas que deviam estar ajudando os outros, Pai, em vez disso está roubando aos outros, trazendo essa iniquidade, trazendo esta prostituição para dentro da nossa nação. Tem misericórdia do teu povo, desperta a tua igreja, que precisa voltar a orar e clamar ao Senhor verdadeiramente,
e buscar clamar, assim como Elias subiu ao monte para clamar pela chuva, mesmo sabendo que a chuva já tinha sido prometida. Nós temos a promessa de um avivamento aqui na nossa nação e ficamos calados, só aguardando em qual igreja esse avivamento vai acontecer para que possamos correr para lá. E não é isso que o seu coração deseja, e sim que a sua igreja desperte e que cada um de nós comece a buscar este avivamento, que ele seja iniciado individualmente em nossos corações, ao ponto de tacar fogo em nossa nação e esse fogo se espalhar pelas outras nações. Desperta, Senhor, o teu povo, desperta a tua igreja para um arrependimento, para voltarem a buscar ao Senhor com essência e verdadeiramente. Chega de meias palavras, chega de coisas que agradam o coração do homem. Precisamos, é sim, agradar ao teu coração. Precisamos, é sim, fazer e exercer a sua vontade para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Te peço também, Pai, traga paz para Jerusalém, que haja um derramar do teu Espírito sobre aquele local, para que eles comecem a contemplar o teu Espírito e o teu Espírito comece a se manifestar ao ponto deles compreenderem que Jesus é o Messias, para a honra e glória do teu nome. Também te peço, Senhor, por essas famílias enlutadas em meio a este conflito, que o Senhor esteja consolando os corações, que o Senhor esteja ministrando, e que isso também sirva de uma maneira para que eles se voltem verdadeiramente ao Senhor e o teu Espírito faça o que precisa ser feito para que eles possam reconhecer Yeshua como Messias, para que o seu nome seja louvado naquelas terras, para que o Senhor seja engrandecido, para que mais uma vez todos os olhos vejam o Senhor agindo com os teus anjos e com todo o seu poder, defendendo aquela nação, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado. Senhor, abra os nossos olhos para que estejamos atentos a todos os sinais, para que não possamos perder, mas ver e compreender o quanto a sua volta está próxima e o quanto está rápida. Nos ensina, Senhor, a compreender e a ver os sinais verdadeiramente, que nós consigamos interpretar tudo isso, e não, Senhor, ficar desesperado ou ficar ansioso para isso, mas sim, viver cada dia mais buscando ao Senhor, buscando estar na tua presença, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos guardados, para que sejamos transformados em todos os momentos, mas na certeza de que na sua volta o Senhor vai nos encontrar diante da tua presença, para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que têm pecado contra nós, que têm nos ofendido, perseguido, e muitas vezes, Pai, por orgulho, começamos a carregar essas pessoas em nossas costas. Tem misericórdia de nós também, Pai, e nos ensina a compreender que é o máximo que ela tinha para dar e liberar perdão e não mais carregar essas pessoas. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, para o louvor do teu nome, porque o Senhor é o único digno de ser louvado, o único digno de ser exaltado, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Bom dia, Beth. Bom dia a Bom todos. dia, bom dia. Bom dia.
Vamos lá, então, a gente vai ler Hebreus. Eu tenho uma pequena introdução aqui que eu achei o máximo, que fala assim: a carta aos Hebreus é ao mesmo tempo profunda, marcante, recompensadora e enigmática. Sua argumentação apaixonada e polida a favor da superioridade de Cristo captura a imaginação, mesmo numa leitura rápida e profunda, e a sua profundidade teológica continua a recompensar a reflexão fiel ao longo de uma vida de estudos. Então a gente sabe que o autor de Hebreus, ele não se identifica. Ele não é claro assim, fala, olha, igual a gente vê muitas vezes, eu, Paulo, escrevo essa carta aos Coríntios, aos Romanos. Ou então, igual eu, Tiago, essa carta por Pedro, e por aí vai. O autor Isso que eu ia te perguntar, né? Isso que eu ia te perguntar quem escreveu a carta aos Hebreus. É que Então, eu estava lendo o primeiro, o segundo capítulo aqui ontem. Aí, assim, fiquei sem entender. Eu até hoje, li Tiago, né, um pouco, daí eu falei, eu vou ver Hebreus aqui. Eu fui ler, falei, não tem o autor, quem está escrevendo, quem está falando. até hoje a maioria dos teólogos não tem uma definição de quem escreveu. Então é meio que trago que a gente não é conhecido o autor. Tem alguns que, pelo fato e a forma de ser escrito, acreditam que foi Paulo que escreveu, mas pelo fato da cidade, da situação que estava acontecendo, ele preferiu não se identificar. Mas na base, dentro da própria carta, não há nenhuma referência de quem está escrevendo a carta aos Hebreus. E esse nome também, né, Carta aos Hebreus, foi dado também no 2º século. Até então ela não tinha esse título, né? Mas com a linguagem, o que estava escrito foi dado como se tivesse sido aos Hebreus. Fechou? Então vamos lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. O Filho é superior aos anjos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Então a gente já começa com o escritor falando que Deus falou. Então Deus há muito tempo, muitas vezes, na época dos nossos antepassados, usava os profetas para falar com o seu povo. E lendo isso, eu gosto de lembrar aquela passagem de Jesus, quando ele fala do dono da oliveira, eu acho, que ele planta e deixa para que os seus servos cuidem, e ele vai viajar como se fosse para conquistar outras terras. E aí, depois da época da colheita, ele manda seus servos, e esses servos são apedrejados, e não é entregue para eles o que eles foram buscar. E aí o Senhor manda de novo outros servos, e esses servos são maltratados e mandam voltar falando que não ia acontecer. E assim o dono das terras faz isso várias vezes. E muitas vezes os seus servos voltam machucados, muitas vezes não voltam. E aí então o dono dessas terras resolve mandar o seu filho, porque afinal de contas, aqueles a quem ele cedeu os direitos de possuir a terra não ia matar o seu próprio filho. Então aqueles que estavam ali resolveram que se eles matassem o filho, o Senhor não voltaria mais e não mandaria mais ninguém. Então mataram o filho. Mas um dia esse Senhor volta com muita fúria, com muita ira, pega esses que estavam cuidando da terra, os destrói, os afasta e dá a terra para aqueles que não merecia.
Então a gente vê aí a história, então, de Deus, Jesus fazendo essa parábola. Então a gente vê Deus mandando profetas para que haja arrependimento do povo, e o povo, com sua liderança, tanto reis como sacerdotes, escolheram não ouvir, ao ponto de, no final de tudo, não ouvir o próprio filho e o sacrificar. E no final, então a gente vai ter Deus voltando com a sua ira sobre todos aqueles que não aceitaram o seu filho, ou então o maltrataram, e dando, né, aquela terra que ele tinha dado para aquele povo para outros povos. Povos esses que aceitaram o seu filho. Então a gente tem aqui, então, a carta de Hebreus já de cara falando que há muito tempo Deus falou. Deus, então, vem falando com o povo desde a antiguidade, por meio dos profetas. Versículo 2. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Olha que massa. Então ele está falando que Deus mandava e falava através dos profetas, mas o seu Filho veio à Terra e falou através. E Deus falou através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas na Terra. E ele fala, olha só que massa, que por meio de quem ele fez todo o universo. Quando a gente lê quando a gente lê os primeiros capítulos de João, João fala que Jesus era o Verbo. Vou até ler porque eu acho tão lindo. Na série, né, do The Chosen, ele fala assim, cara, eu queria começar com algo assim muito melhor. Então, se a gente parar para pensar, antes de Gênesis 1, cronologicamente, é João, os primeiros versículos de João, porque ele fala, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotarão. Então, João começa, cara, falando quem era Jesus. E Jesus está desde o princípio. E aqui a gente vê Hebreus falando que todo o universo foi feito para ele e por meio dele. Isso é muito massa. 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao superior. Cadê? Me perdi. Herdou é superior ao deles. Então, a morte de Cristo fez com que, Não, o meu tá assim, Cláudia, se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
Legal. Então, como assim, Éder? Jesus já não existia no princípio? Sim. Lembra que é uma trindade. Muitas vezes as pessoas... existem várias histórias, a gente não tem como falar isso é verdade exata, mas uma das ideias de que Satanás caiu foi porque ele viu um trono vazio e desejou aquele trono. Uma das ideias de engano, de que porque Satanás pecou e caiu. E quando a gente vai em Apocalipse, a gente vê um trono vazio, né? E aí então o Cordeiro vem e toma o seu lugar. Então é como se Jesus estivesse no Pai, com o Pai. E até aquele momento não existia... Na verdade, existia um trono criado para o homem. Só que o homem pegou o trono e entregou na mão de Satanás. Ele não quis reinar com Deus, né? E então aquele trono vazio, se eu não me engano, não sei se é Daniel ou Ezequiel que tem essa visão desse trono vazio, porque esse trono era para o homem. E o homem pecou e perdeu o direito de estar nesse trono. É isso. E aí, então, por isso que Jesus volta, Jesus nasce de uma mulher, se torna homem, continua sendo Deus, passa por tudo que ele passou. Você imagina, se Jesus resolve ser, vamos colocar uma história, né? A gente sabe que não é assim, mas se Jesus resolve ser o filho rebelde, e na hora de ter que se sacrificar, quando ele fala, faça de mim esse cálice, ele resolve não se entregar. Ele resolve que na hora que ele tinha que se entregar, ele resolve se esconder. Ou então enfrentar com todo o seu poder e não se entregar. Lembra que o Pai, a gente tem alguns versículos que falam que Jesus se tornou herdeiro porque ele conquistou, porque ele se entregou. Então era necessário, desde a queda de Adão, que alguém conquistasse isso de volta. Conquistasse o reino que foi entregue na mão de Satanás. E então Jesus vem em terra, se torna homem, porque é necessário que o homem tenha esse governo dado por Deus em Gênesis 1, 26. Então, Jesus vem, se torna homem, nasce de uma mulher. Lembra que Jesus foi criança, passou por todo o processo que a gente conhece, e então se entregou por nós. E quando ele ressuscita, ele toma posse de todas essas coisas, ele se torna o herdeiro. E a gente sabe que quando ele, depois dos 40 dias que ele ficou aqui na terra, ele sobe aos céus como homem. Então ele senta ao lado de Deus Pai, no trono que era para o homem, como homem, com suas marcas, com seu corpo glorificado e transformado. Então a gente vê aqui que então Jesus veio, a gente sabe disso, para purificar a terra dos pecados. A gente acabou aqui de ler, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Então a primeira volta de Jesus foi para purificação dos pecados. Eu acho muito interessante porque o judeu, eu já ouvi de um judeu falando isso, ele falou assim, cara, quem faz isso é Deus, a gente faz os sacrifícios para isso. Por que teria que vir um homem e morrer para purificar os nossos pecados? Então falta essa compreensão de que Deus queria que, na verdade, isso parasse. Que o sacrifício parasse. E que um sacrifício verdadeiro representando Isaac, lá em Abraão, ia acontecer de novo. E eles não aceitaram, eles não conseguiram ter essa visão. Então Jesus veio para purificar o pecado da humanidade
E com isso, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus hoje está sentado à direita de Deus no seu trono, com o seu corpo humano glorificado, o corpo com o qual ele subiu depois de 40 dias aqui na Terra. E aí, por isso, ele já era, mas aí ele se torna visível e superior a todos os anjos. E com um nome, né? Muito maior. Versículo 5. Pois qual dos anjos a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Isso aqui é muito massa, porque quando a gente lê Apocalipse e a gente tem a visão de João, quando João vê o trono, ele fala que ele vê relâmpagos e som de trovão, né? É uma das coisas que ele vê, fora as outras, muitas outras. Mas o som de trovão, a gente sabe que quando Deus fala, a gente vocês já leram em vários lugares, é como o som de trovão, é o poder da voz de Deus. E esses relâmpagos, raios, essa luz que vem e sai, porque você imagina, o raio é algo muito rápido, que vem e some. Muitos teólogos dizem que é como se fossem os anjos chegando no trono e saindo, chegando no trono e saindo, e a gente tem aqui, então, em Hebreus, ele falando que eles são como clarões reluzentes. Então, dá para entender a sua presença e a sua velocidade, né? Sobre todas essas coisas. Versículo 8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Olha que lindo isso, cara. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Amas a justiça. A gente teve uma situação esses dias que eu achei bem interessante. A gente entrou numa discussão sobre algumas coisas. E uma frase que eu ouvi que me tocou muito, e é bem interessante para a gente meditar. A gente estava discutindo um pouco sobre vestes. E a frase que eu ouvi foi: Deus vê o meu coração e não as minhas vestes. Eu falei, cara, não sei se vocês viram o vídeo que eu acho que eu subi no grupo também, falando sobre as vestes, com o pastor Vagnão. E eu fiquei pensando aqui assim, cara, Deus, ele é amor, ele é justo e ele vê todas as coisas. O que você representa, a primeira coisa que as pessoas veem quando elas olham para você é o quê? É a sua vestimenta, é o seu posicionamento, é como você se apresenta. Então, se você se apresenta do modo que o mundo se apresenta, totalmente entregue a essas coisas, tipo de homem usando croque, usando as calças muito apertadas, ou então exibindo coisas, ou então homens hoje que já começam a vestir adereços
femininos, e não é porque ele é feminino, não, ele é homem, mas a cultura, né, a ideia hoje trouxe para... Isso é normal. Ou então, perdão se eu ofender alguém, mas então as mulheres vestindo coisas que trazem os olhos o desejo, né? Então tá exibindo demais, short muito curto, só top. Cara, andando na rua, não sei se vocês já perceberam isso, mas agora virou moda andar de sutiã no meio da rua. Vocês já perceberam isso? Eu fiquei assim, ué, quando que isso começou? Cara, no shopping, você tá andando assim e de repente você olha assim, tá a pessoa só com sutiã. Falei, eita, aonde isso tá levando? Aonde o Senhor tá vendo o seu coração e não as suas vestes? Aí uma outra frase dentro da discussão foi que a igreja deveria pregar mais o amor e se preocupar menos com esses tipos de coisa, porque aí quem vai convencer é o Espírito Santo de que você precisa se vestir de outra forma. Só que para que o Espírito Santo te convença do que você precisa fazer, você precisa ter intimidade com ele. Você precisa estar meditando, orando, falando com ele, aí ele vai falar com você. Agora, se você é um religioso que vai na igreja todo domingo e durante toda a semana você não o busca, como que ele vai falar algo para você? Então precisamos pensar o quê? Trazendo isso. Jesus ama a justiça e ele odeia a iniquidade. E a iniquidade é você estar perdido dessa forma, você começar a pegar essas coisas que são valores para o mundo e trazer como valores para dentro de você. E aí dentro disso a gente parou a discussão porque quando a mentira está dentro do teu coração, dentro da sua mente, ela foi dita tantas vezes, não adianta mais. É jogar pérolas aos porcos. É você jogar ali e não vai adiantar, eles não vão usar aquilo para riqueza. Ainda é capaz de querer comer a pérola, quebrar o dente e falar mal de você. Então precisamos estar sempre atentos. Atentos ao quê? Ao que Deus falou. Né? E quando a gente fala assim, mas Éder, por que é tão sério as vestes? A gente precisa ler Levíticos não como um livro chato de ler, mas prestar atenção nos cuidados do Senhor. Se as vestes não fossem importantes, os sacerdotes e o sumo sacerdote podiam entrar na presença de Deus como eles quisessem. Não é? Mas Deus vai lá, ele cria as vestes do sumo sacerdote. Deus, ele deixa para Moisés bem claro todos os detalhes. O sumo sacerdote, quando ele vai entrar no Santíssimo, que é onde está a arca, eles entravam uma vez por ano para poder pedir o perdão pelo pecado de todas as nações, e ali eles pergiam sangue em cima da arca. Até ali a roupa já era diferente. Era uma roupa totalmente branca, que ele usava só para este momento. A roupa tinha que ser comprida porque era um lugar alto para que as pessoas não vissem as suas intimidades por baixo. Então, cara, todos os cuidados, detalhes daqueles cuidados nas vestes dos sacerdotes. A gente vê em algumas partes Paulo falando também para tomar cuidado com as vestes. Não estou falando para a gente virar também essas igrejas igual a cristã mesmo, mulher não pode usar calça, mulher... Não, eu estou falando cuidado com o que você mostra, cuidado com o que a cultura desta época trouxe, né? A gente às vezes aquela ideia de não, nada a ver, tudo pode, meu corpo, minhas regras, começa a fazer você distorcer os valores. E isso está tão incutido na nossa geração que se você pegar 20 anos atrás, não era assim. Não estou falando para o homem ter que usar paletó para ir para a igreja ou só vestir dessa forma, e muito menos as mulheres só usar saião, cobrir a cabeça. Não é essa a ideia. Os tempos mudaram, nossa cultura é totalmente diferente, mas
Que tipo de olhar você está atraindo para você? Eu não sei se vocês viram um vídeo da Fernanda Brum num podcast circular com uma outra menina. E essa menina, ela fala, né? Pergunta, né? Se ela usa esses tipos de roupa e tal. Ela falou que não. Ela falou, mas por que não? E o que você acha quando você vê o meu Instagram, eu postando de biquíni na praia, mostrando o corpo mesmo? A Fernanda Brum responde, eu fico... qual que é a palavra? Eu fico... Não é aterrorizada a palavra, eu fico... Gente que gosta de usar essa palavra, quando alguém peca diante dele, fica Escandalizada. escandalizado. Obrigado. A Fernanda Brum falou, eu fico escandalizada. Ela, sério? Mas por quê? Ela falou, porque a Fernanda Brum falando, tá? O meu corpo é do meu marido. Não preciso mostrá-lo para ninguém. Aí a menina fala assim, mas você tem um corpão. Ela fala, eu sei. Eu tenho um espelho. Eu paro na frente do meu espelho e olho para mim. É muito massa. Ela, Fernanda, você tá boa, hein? Mas isso é pro meu marido. Eu não preciso ficar exibindo isso para ninguém. Não preciso ficar mostrando isso. O que isso acontece? Ela não cria desejo em outros homens por estar mostrando o seu corpo. Deus fez o homem. Eu acredito que a maioria de vocês, todo mundo aqui é adulto, sabe disso. Os olhos do homem é de caça. Por isso que a gente muitas vezes está atento e vê muitas coisas que as pessoas não vê, porque o olhar do homem ele é de caça. Só que não caçamos mais hoje. Hoje a gente não está assim olhando atento para ver um animal para a gente perseguir ele. Então essa caça mudou. Não estou desprezando, nem não entenda mal as minhas palavras. Mas os olhos do homem, ele busca isso. Ele tem que estar atento, ele está atento a isso. Então o que cabe a nós, homens? Converter os nossos olhos. Nada te impede de ver a primeira vez. Afinal de contas, você não tem controle sobre o que as pessoas estão vestindo. Mas Deus te impede, o Espírito Santo em você e a sua conduta, de não continuar olhando e pior, como disse Jesus, desejar. Então, tipo assim, não tem como você não ver a primeira vez. Pô, você tá olhando pro nada, vamos supor, você tá ali na rua, aí de repente aparece. Cara, você tem duas escolhas. Continuar olhando, que ali você vai desenhar e vai trazer o desejo, você vai cobiçar e vai querer, ou então desviar o olhar e não olhar mais. E dependendo da situação, ainda começar a orar para que aquela pessoa vá embora. A gente estava A gente estava com os amigos numa churrascaria. E na direção que eu estava aqui, tinha umas mesas aqui, estava normal. E eu conversando aqui, cara, a nossa visão é essa, né? Eu conversando aqui, essa visão aqui pegou a mulher rebolando, cara. O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar minha cadeira, virar assim para que essa visão não visse mais. Porque se eu continuasse aqui, qual que seria a minha intuição? O que eu sempre estaria fazendo? E continuava conversando. A gente tem que aprender a fazer igual José. Não tem como eu sair correndo dali, mas eu posso virar de costas. E aí eu vou ter um trabalho para fazer isso, entendeu? Então eu prefiro não fazer. Mas isso são escolhas. Isso eu aprendi com a maturidade e a vivência que eu tenho buscado no espírito. E eu sei que se eu continuar, eu vou estar desonrando a minha esposa e vou estar caindo no pecado. Lembra que Jesus fala que só de olhar e desejar você já adulterou? E às vezes a gente fica nessa, mas mulheres, mesma coisa. Eu gosto muito do Claudio Duarte. Ele fala assim,
A mulher, quando ela vê um homem, ela só dá 3 olhadas, ele falando. Esse dia eu estava ouvindo um vídeo dele. Na primeira ela vê, analisa, na segunda ela já comparou com você, e na terceira ela vê que aquele é melhor que você. Ele falando para casal, né? E você nem viu que ela olhou o outro cara. Então precisamos cuidar todas essas coisas. A iniquidade está esparramada. E esse Deus do nada a ver, tudo posso, está enganando muita gente e destruindo muitas famílias por pequenos detalhes. Esses dias a gente foi no aniversário e a Isabelle estava com um short que a gente comprou para ela 1 ano atrás, já ficou curto, né? E para fazer ela não usar esse short. A gente chegou meia hora atrasado, mas ela foi de calça. A gente obrigou? Não, a gente tentou de toda forma explicar o porquê disso. E ela ficou... E a briga dela não tinha a ver porque ela queria de short curto, é que ela queria que combinasse com a roupa. Mas ela foi com calça, brincou, se divertiu, chegou lá, ela foi chorando daqui no lugar. Mas chegou lá, esqueceu, brincou, se divertiu, acabou. Mas por que é essa briga toda? Cara, a gente não sabe quem vai estar, a gente estava num ambiente que não era familiar, a gente não sabe o que pode acontecer. Então é preservar. Ah, você está sendo muito chato. Sou. Eu prefiro preservar do que depois ter que colher no futuro coisas que eu não sei controlar mais. Então precisamos do quê? Entender esta palavra. Jesus, ele ama, mas ele ama a justiça. Ele ama aquele que vive a justiça. Lembra que quando a gente lê que fala que ele vai governar com o cetro de ferro? Ele ama a justiça. Ele odeia a iniquidade. Então, se vivemos numa vida de iniquidade, se vivemos numa vida onde tudo posso, se vivemos numa vida onde o nada a ver invadiu, cara, a gente está vivendo na iniquidade. Se a gente vive uma vida onde o que a gente entende que aquilo é prejudicial, você mostra tirando um sarro, o que você faz com uma situação dessa? Você não tem mais o que fazer. Você fez uma escolha. E aí eu, no meio dessa conversa toda, eu falei que o reino de Deus ele é individual e ele é feito de escolhas. Você tem que escolher não fazer mais. Você tem que se tornar, como que é a palavra? Você deixar de fazer aquelas coisas. Mesmo você desejando e podendo fazer, porque Paulo fala que posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Então a gente já entrou nessa discussão aqui, nessa falácia uma vez. Me é pecado tomar uma cerveja? Não. Para mim, Éder, não é. Mas a cerveja vai me desaproximar do Espírito. Então hoje eu escolho estar próximo do Espírito do que tomar a cerveja. Me é pecado, aí eu agora vou cutucar, tomar um refrigerante? Não. Mas eu quero viver mais tempo no Espírito e eu sei que o refrigerante vai me matar porque tem muito açúcar e fora outras coisas. Então, quais são as minhas escolhas? O que eu abandonei para que eu pudesse buscar ter cada vez mais intimidade com o Senhor? Ah, Éder, mas aí então essas pessoas elas vão para o inferno, não vão? Como que vai ser? Não sei. É o coração de Deus. Mas eu sei que as recompensas serão diferentes. Entende? As recompensas são diferentes. Não tem como eu querer ganhar e receber as mesmas coisas que Paulo, Pedro, todos os apóstolos receberam. Cada um tem a sua recompensa e o seu mérito. Eu fico imaginando o Billy Graham, cara, pregando para aquele monte de gente convertendo. Eu não sei se vocês sabem, tem uma história do Billy Graham que ele fazia apelo durante as suas mensagens em estádios, aqueles milhões de pessoas, milhares de pessoas assistindo, e ele fazia apelo, milhares de pessoas se convertiam ao ponto de chegarem nele e falarem: para de fazer apelo. Mas por quê?
Porque essas pessoas estão aceitando Jesus e não estão indo para nenhuma igreja. Elas estão aceitando Jesus e vão para onde? Você não direciona elas para lugar nenhum. Então você está começando ali, você já estava começando a limitar o poder de Deus. E aí então o Billy Graham para de fazer apelo e só entrega a mensagem. Porque os líderes religiosos daquela época, em vez de estar preocupados em acolher essas pessoas, eles estavam preocupados de que essas pessoas aceitariam Jesus e não frequentariam a igreja deles. Então, a que ponto chegamos? Então, aonde estaremos? Então, precisamos pensar. Jesus ama a justiça e odeia a iniquidade. Isso aqui é profundo demais. Versículo 10. E também diz, então Deus continua falando sobre Jesus. No princípio... Só um pouquinho antes de você continuar. Aqui, nesse versículo que você leu, do 3 até o 5, Deus está se revelando, né? Então, dentro do que você abordou, sobre assim, o que é pecado? É pecado porque vai me fazer mal, então tudo tem algo aplausível, né? Então, dentro disso, eu posso ver aqui 3 revelações. Eu posso ver Deus em toda a criação. O 2, Deus colocou dentro do homem sua obra-prima para distinguirmos o certo e o errado, né? É o que você estava falando. Eu não tomo mais refrigerante para mim é pecado, porque ele faz mal. Então, assim, Deus, ele deu essa inteligência para o homem, para ele distinguir o que é certo e o que é errado. Mas como você vai falar que refrigerante é pecado? Não é. Mas se ele faz mal para o templo do Espírito Santo, como eu vou te falar que eu posso tomar isso? Ele faz mal para esse templo que a Bíblia me manda cuidar, proteger. É interessante refletir sobre isso, né? Acho que foi muito boa a sua fala. Me fez voltar à glutonaria, sabe? Estou lutando contra o colesterol alto, tem me prejudicado bastante. Então, assim, tem coisas que eu gosto e que é super bom e que me faz mal. Isso é forte, eu tenho que escrever, colocar na parede sobre isso. Não, olha, que coisa, que inútil. Foi muito bom ouvir isso. Eu ouvi um testemunho uma vez do Thiago Brunet, e ele falou um negócio assim, que ele conheceu um jovem e Deus tinha promessas incríveis para ele. Ele seria um grande pregador, um grande evangelista, porque ele já tinha esse dom. Só que a corrida dele foi encurtada, porque ele não cuidou do espírito do templo. Então Deus ia usar esse cara para coisas gigantes, cara. Ele falou assim, cara, imagina um cara que tinha um dom, velho. O cara era bom no que fazia. Mas a sua jornada foi encurtada porque ele não cuidou do cavalo, ele não cuidou do templo, ele não cuidou do corpo, ele não cuidou de si próprio. Morreu jovem. Então todo o ministério dele se perdeu. Deus vai ter que levantar outro. Mas olha as oportunidades que a gente perde por a gente não cuidar do nosso corpo. Uma vez eu ouvi do Douglas Gonçalves: a visão que a gente tem de ir para o céu faz com que a gente despreze a terra. E por a gente desprezar a terra, é por isso que a terra hoje está sofrendo. A gente joga lixo onde não deve, a gente produz lixo demais, a gente destrói, a gente não preserva mais a natureza. A gente desmata. Quando eu falo isso, eu falo de toda a humanidade.
Então, muitas vezes a gente tem que se cuidar nós mesmos. Quantas vezes você pegou uma sacolinha e jogou no chão, ou um papel de bala, ou qualquer outra coisa que para você parecia ser simples, mas pega o seu, o outro, aquilo vai para a água ali que conduz, vai para o meio do rio e polui tudo. Aí mata os peixes, mata... Quem está fazendo isso? O homem por desprezar a terra. E aí quando a gente fala assim, não, peraí, cara, a gente ainda vai continuar morando aqui, então a gente precisa preservar isso daqui. Vamos cuidar disso aqui, vamos ser pessoas mais conscientes, vamos ter ser pessoas agradáveis com os nossos próximos, vamos tentar destruir menos. Creio e tenho a certeza de que Jesus vai restaurar tudo, mas, cara, precisamos destruir, porque, tipo assim, se você destrói, você vai, enquanto Jesus não volta, você vai continuar vivendo nessa coisa ruim. Mas se você cuida e preserva, você vai viver coisas boas. Eu costumo dizer lá eu vejo uns vídeos, cara, eu acho maravilhoso. Eu acho que é montanhas na Suíça ou na Suécia, não sei. Mas você vê aqueles lugares, você vê aqueles mapas, aquelas imagens, você fala assim, cara, parece que o homem não chegou ali. Parece que o homem não tocou naquele lugar de tão maravilhoso que é, cara, de tão lindo que é. E você vê que as casas, elas são espaçadas, elas são distantes uma da outra. Parece que eles resolveram ali, não, a gente tem pouco, ou então é porque também não tem tanta gente, mas vamos preservar, vamos cuidar, vamos deixar isso bonito, né? Sei lá qual que foi a ideia, qual foi o pensamento. Mas você vê, eu estou procurando aqui umas imagens, mas não estou achando a que eu quero. Mas é maravilhoso. E aí a gente fala assim, não, não quero isso. Cara, eu quero. Meu sonho era viver num lugar. Eu fico olhando aquilo e fico, cara, eu queria ir para um lugar assim. Eu queria ir para um lugar assim, você imagina. Esses lugares são incríveis. Só que aí a gente vive dentro de uma bolha, dentro de uma cidade de pedra, totalmente destruída pelo homem. É claro que a gente não vai desejar continuar vivendo ou morando aqui nessa terra. Então, vamos continuar destruindo, vamos continuar fazendo que, afinal de contas, aqui não é nossa morada, né? A gente não vai ficar aqui por muito tempo, a gente vai para um novo céu. Ou como quem que é que prega dessa maneira? Os mormons, a gente vai para um outro planeta, né? A gente não vai viver neste planeta aqui, porque essa é a promessa, né? Ai, cara, é muito triste. Algumas visões de deixar a gente meio assim, como assim? Como assim? Dá uma olhada nisso. Como você vê a criação do Senhor e não admirar, como olhar esses tipos de coisa e não admirar, como você vê dentro da criação de Deus a perfeição e não admirar, Magnífico, né? entende? Pensar que ele fez tudo isso para nós. Olha isso, que lindo. Já me deu vontade de ir para a praia. Mas, e aí a gente fica nessa, sabe? Vamos destruir tudo. O homem é muito ruim, cara. O homem, ele quer destruir todas as coisas que estão ao seu redor. Mas vamos continuar, senão a gente não acaba. Versículo 10. E também diz, no princípio o Senhor firmastes os fundamentos da terra e os céus sobre as obras das tuas mãos. Eles pereceram,
mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais têm fim. Caralho, que massa. Tudo foi feito pelo Senhor. Desde a terra, e aqui ele não sei na de vocês, mas na minha versão está escrito céus, no plural, e não céu. Então Deus criou primeiro, ele cria os céus que a gente vê lá em Gênesis. E tudo foi criado por ele para ele. Então ele cria primeiro o céu, né, que a gente pode chamar assim de protótipo, né? Ele cria aonde ele vai morar, aonde ele vai reinar. Aí depois ele cria o céu onde ele coloca todo o seu exército de anjos. Se você vê lá em Gênesis 2 no começo, quando ele finaliza a criação, ele chama os seus anjos de exército. E depois ele cria a terra. E aí a gente vê que... E aí ele fala assim, então, mas todas essas coisas na terra, tudo envelhecerá. Tudo perecerá. Tudo acabará. Mas ele jamais acabará. Mas tu permanecerá o mesmo e os teus dias jamais terão fim. E olha que massa. Ele vai enrolar como um manto, como roupas. Eles serão trocados. Então ele não está falando que a gente vai sair daqui para um outro planeta, vai para o céu, mas sim que como uma... Nossa, Senhor, que maravilhoso! Como uma veste suja, ele vai tirar essa veste suja e vai dar uma veste limpa. E aí quando a gente fala sobre justificação e santificação, a gente pensa só em nós, que nós seremos justificados por Cristo Jesus, e nós seremos santificados por Cristo Jesus. Mas João 3,16 fala o quê? Deus amou o mundo. Lá não está escrito assim, Deus amou o homem, de tal maneira que deu seu filho pelo homem. Deus amou o mundo. Deus amou toda a criação, tudo que ele fez. E aí, para o homem que nele crê, e, cara, você acha que a natureza não crê no Senhor? A gente vai falar, é a mesma coisa você falar que a natureza não tem vida, não tem escolha. A natureza, ela crê, ela ruge. Paulo fala em Romano que a natureza geme, em Coríntios. A natureza geme pela volta do Senhor. E o que a gente tem visto nesses dias? Terremoto, maremoto, chuva, calor. Cara, essas coisas são muito loucas acontecendo. E se a gente for para o lado da ciência, a gente está perdido, né? Porque a ciência fala que isso é um ciclo. Que a gente está vivendo um ciclo que aconteceu há 12 mil anos atrás. E que hora que quando essa inversão de polo acontecer, vai gerar um apocalipse que voltaremos à Idade das Pedras. Então tudo que a gente conhece será destruído e iniciará de novo. Olha aí, Deus voltando, começando tudo de novo. Só que eles preferem falar que isso é natural, isso é um ciclo que sempre aconteceu. Então, assim como as nossas vestes serão trocadas, assim como nós seremos, nossa Senhor, assim como nós seremos glorificados, assim como nós seremos um corpo incorruptível, um corpo sem mais pecados, porque Deus não vai fazer o mesmo com a terra? Diz que o magnetismo aí tá invertendo, né, Éder? Tá perigoso ficar sem internet, né? Tempo aí. Delay, me fala assim, a internet foi criada pelo homem, não foi? Para facilitar as coisas? Uhum. Hoje a gente está começando a ver que a internet está começando a ficar sobre o domínio também de um só homem. É. A gente está vendo aí, eu vou dar o exemplo aí do Elon Musk fazendo a internet se tornar quase só dele. Daqui a uns dias a gente vai estar só usando a dele, porque tecnicamente é a melhor que tem. Uhum. Está criando uma maneira de aonde você estiver, essa internet estar.
Tipo assim, ele já criou um celular que tem internet no meio do oceano. E aí, dentro da nossa sociedade capitalista, o que acontece? Quando algo é muito bom e as pessoas começam a comprar, aquilo que era usado e não é mais usado, ele some, certo? As empresas falem, quebra. É, E aí o monopólio vira de um só. Para esse cara falar assim, não tem mais internet. O que aconteceu? Ah, houve uma explosão solar e queimou todos os satélites. Não tem mais internet. Como que você vai provar que ele está mentindo? Como você vai provar que ele não está manipulando e liberando internet só para a liderança de governos, para continuar manipulando e organizando a humanidade? é, Ah, Éder, mas o polo pode estar invertendo? Pode também. Eu não sei, eu não sou cientista. Mas para mim tudo isso é sinal da volta do Messias. é. Para finalizar, versículo 13, a qual dos anjos Deus alguma vez disse: sente-se à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os meus pés. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, lembra que a gente não estuda, é muito raro um cristão estudar angiologia, tentar descobrir quem, quantos, como, quais os nomes, mas a gente tem algumas noções de algumas coisas. Então, a gente está vendo aqui que o autor escreve que os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores. Então, o que você quer dizer, Éder? E existe um tipo de anjo que é enviado para ministrar. Lembra que a gente vê nos profetas? Existem tipos de anjos que é enviado para interceder, para nos ajudar em algumas batalhas espirituais, mas não são todos. Porque eu não acredito um serafim, um querubim descendo para fazer isso. Eles são adoradores do Senhor. Assim como os 4 seres viventes, tem tronos. Cara, tem uma série de quantidade de anjos. E tem aqueles que vêm, que estão agindo entre nós e tal, que tem as batalhas espirituais que a gente vê na Bíblia. Os arcanjos também que estão ali, junto com os anjos, quebrando pau. E existem aqueles que estão diante do Senhor, adorando a Deus o tempo todo. E aí, o autor de Hebreu está falando o quê? Cara, isso aqui é muito massa de você pensar, porque existem pessoas que creem que quando se fala arcanjo Miguel, está falando do próprio Jesus. E isso é um ensinamento muito perigoso e muito errado. E tem gente que quebra o pau e discute sobre isso e pega a Bíblia e fala, não, tá aqui, por exemplo, lá em Apocalipse, quando fala que o arcanjo Miguel é o que vence Satanás e que o arcanjo... Cara, é só ler Hebreus. A gente tá vendo aqui, ó, nenhum anjo é como Jesus. Em nenhum momento o Senhor tá chamando ele dessa forma. E ele é superior, na verdade, né? E esse finalzinho aqui, cara, é maravilhoso esse 13. Então, Jesus veio, morreu na cruz, nos livrou de todos os pecados. Ensinou os discípulos por 40 dias e ele sobe aos céus. E lá ele está sentado à direita de Deus Pai. Direita. E aí Deus fala que sim, senta aqui, que eu vou derramar a minha ira sobre aqueles que te perseguiram. Não é isso? Senta-se à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os meus pés. Estrado é quando o rei está sentado no trono e ele tem uma banquetinha onde ele coloca o pé. Aquilo é o estrado, aonde você pisa. Então, o que acontece? O que a gente tem dentro do final da volta do Cristo?
Antes de Jesus vir para a batalha, a ira de Deus é derramada sobre a humanidade. Então, todos os castigos, as trombetas, todas as pragas, tudo que a gente vê ali é derramado por Deus sobre todos os inimigos do próprio Cristo. Ele já começa ali. Vai matar a todos? Não, porque senão não teria batalha. Mas grande parte daqueles que perseguiram ao Senhor e odiaram ao Senhor pagarão um alto preço. E infelizmente a gente sabe que esse preço tem a ver com morte e fogo. Fechou, gente? Se tiver pergunta, comentário, fiquem à vontade. Ederson, aqui nesse você falou um estrado para os meus pés, mas no meu tá teus pés. É para os teus pés, tá certo? Só um errinho, às vezes, de impressão, Não, né? não, na Na hora minha que também tá. Eu que li errado. você falou meus pés, aí eu tô vendo aqui, já você falou até 2 vezes, eu falei, mas no meu tá teus pés. É os teus pés, eu li errado. É Deus falando, né? Para É Deus teus pés. falando que vai fazer dos teus inimigos, falando para Jesus que eu vou fazer dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Então vai ser um Teus estrado para pés. que Jesus Ah, tá. pise, né? Eu achei que era o meu que estava errado. Falei assim, o do Eder tá falando meus pés. Não, não. Eu que li errado, perdão. Tranquilo. Bom demais. O comentário fala o que nesse versículo 13, ô Diego? Vou dar uma olhada aqui, Beth. No meu, ele tá assim que a frase até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os meus pés, a frase prepara para aquilo que é explicado em 2:8-9, que é sobre o governo do Filho. Embora já inaugurado, ainda não alcançou seu pleno cumprimento, né? Ah, no 2:8 é todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ah, tá, entendi. É que nesse momento não estão todos sujeitos, né? Ainda não. Aham. Ele usa aqui, ó, que a referência que o Salmo faz sobre assentar-se no céu é uma metáfora para o modo pelo qual o rei representa expressa o reinado de Deus sobre a terra. É como se o rei compartilhasse diretamente no reino de Deus a partir do céu, e como seu vice-regente terreno. Entretanto, a tipologia bíblica, o que é verdadeiro sobre Davi, ou um rei terreno no tempo do Antigo Testamento, pronuncia que é verdadeiro agora em Cristo, que intensifica o padrão. Assim como aqueles reis terrenos, Cristo é o descendente ungido de Davi, que desfruta de um relacionamento especial com Deus, e ele é elevado a uma posição no céu a fim de exercer o governo do próprio Deus no mundo. Então é como se Jesus fosse o príncipe regente. Vamos tentar voltar para a nossa mente, né? É como se Jesus é o príncipe regente, ele é o filho de Deus, herdeiro do que ele conquistou. Então, hoje ele está sentado no seu pai, do lado do seu pai, como Deus, mas como um príncipe regente. Então, ele virá para a terra para governá-la, porque ele conquistou isso com a sua morte de cruz e se transformando num homem. Então, o seu governo se tornará real e eterno quando ele tomar posse daquilo que ele conquistou. Então, quando ele regressar e se tornar rei. E sabe o que é interessante que a gente vê em Apocalipse? Que aí, então, depois dele conquistar toda a terra e restaurar toda a terra, o que ele vai fazer? Ele vai entregar o seu reino ao seu pai. E aí ambos juntos governarão para a eternidade. Muito bom.
Eu não consegui pegar muita coisa aqui não, viu, Beth? Tá. O meu, ele já começa no capítulo 2, depois ele volta para o 1. Tem É para alguma ligação entre eles aí? comentário, né? Eu escutei. É praticamente quase o mesmo comentário, não tem muita diferença, Não. não? Fechou, Não. gente? Muito bom. Hebreus é interessante. Vai ser legal estudar. E vai Mas ser legal para meditar. eu fui precipitada, porque você vai vendo que lá no 2 ele já vai explicando vai dando coerência ao que a gente leu no 1, né? Ele vai criando mais. A Bíblia se autoexplica, né? Sim, Ela se autoexplica. E conforme a gente vai lendo, a gente só vai aprendendo cada vez mais. Mas é maravilhoso a gente pegar nesse primeiro capítulo que a gente começar a entender o quanto Jesus é maravilhoso e o quanto ele está acima de muitas coisas. E como as pessoas muitas vezes trazem ensinamentos enganosos, né? Dentro de muitas religiosidades, em vez de colocar Jesus em seu lugar, na verdade tira, né? Tira Jesus do seu trono para transformá-lo ele em um anjo, ou transformá-lo... Porque se, cara, pensa comigo, se ele está escrevendo isso, é porque isso que a gente está ouvindo hoje sobre Jesus ser um anjo, acontecia lá. mas que coisa preciosa ele colocou dentro de nós, né? Essa inteligência, nós somos uma obra-prima, né? Feitura dele, né? Antigamente eu lia feiura, mas não é feiura, é feitura dele, né? Maldade. Gente, mas que coisa impressionante, a gente consegue ler, compreender, o Espírito Santo vai clareando, é magnífico pensar sobre isso. É muito bom. Fechou, gente? Muito bom vê-los. A gente volta, então, amanhã, se Deus assim permitir. Vamos lá. Doni D. Rose, pode orar para a gente, por favor? Se for possível. Ah, tá. Tá, achei aqui. Não estava achando o microfone para abrir. Amém, amém. Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã, Senhor. Amém. Queremos te agradecer por este grupo, ó Pai, por esse estudo. Queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo que nos ajuda a entender a tua palavra, Deus, e que o Senhor continue nos dando forças para nós continuarmos estudando a sua palavra, Pai. Te adoramos, ó Deus, por cada pessoa que está aqui, te louvamos e te pedimos que proteja-nos, que nos dê o teu Santo Espírito para que nós possamos continuar a nossa jornada até que Jesus volte, ó Pai. Te louvamos nesta manhã, ó Deus, nos dê uma semana de bênção e continue nos abençoando a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, cara, que maravilhoso ver o cuidado do Senhor e o cuidado que esse escritor da carta de Hebreus tem para explicar a essência e o poder de Jesus. Que Deus possa te abençoar e que cada vez mais você tenha sede da palavra de Deus.